Meu bom, esses dois colegiais se odeiam de uma forma, viu? Que seus avós fizeram algo muito maluco pra eles, mas aqui o amor sempre tava no ar. É uma briga de cão e gato entre eles, tá ligado? Mas que tu sabe que é o puro amor. Porém, algo vai desenrolar. Tu curtiu, né? Então se quer saber mais, fica até o final pra mais um anime de romance na temporada. E se você curtir, te peço pra deixar o like no final do vídeo. Então, bora! Saito e Akane estão sempre se atacando, e nesse dia, ela tá gritando com ele por algum motivo, mas Saito nem liga e manda ela se afastar. Isso só aumenta a briga. A amiga dela, Himari, acha engraçado, mas percebe que Akane se preocupa demais com o que o Saito faz, começando a se perguntar se rola algo entre os dois. Akane fica enojada e nega ter qualquer sentimento por Saito, dizendo que preferia ter uma barata entrando no ouvido a sair com ele. Saito fica igualmente ofendido e a discussão continua. Depois da escola, Saito recebe uma ligação do avô, que o chama para um chazinho. Saito está na vibe de evitar essa saidinha com o avô, que o relembra de que ele é o herdeiro da empresa da família. O avô aparece com uma limusine e seguranças, e Saito, meio cético, acaba entrando na limusine, pensando que seu avô é meio doido. No caminho, os seguranças explicam que estão levando Saito para uma vila, mas não sabem o que o avô está planejando. O avô, Hojo, é um magnata e parece se importar bastante com seu neto. Chegando lá, Akane aparece e, claro, começam a brigar de novo os dois. Os avós deles então revelam uma surpresa. Saito e Akane vão se casar. Ambos ficam em choque, pensando que não ouviram direito. Os avós têm uma história de amor no passado, e agora que estão sozinhos, decidem que seria engraçado unir os netos. Mas eles não estão a fim de casar, e Akane ainda argumenta que casamento tem que ser por amor, não por causa dos avós. Saito faz um ponto de que é ilegal forçar casamento de menores, mas o avô tem um truque na manga, a ameaça de deixar Saito de fora do testamento caso não se case com Akane. Depois de muita conversa e ameaças, o avô dá 3 dias para decidirem. Akane, que odeia a ideia, acaba conversando com uma amiga sobre amor, e ela revela que só casaria com alguém que realmente ama. Saito, por outro lado, entra em pânico ao pensar no que isso significa para sua vida. Os dias passam, e quando se encontram com os avós de novo, revelam que topam se casar, mas querem fazer as coisas do jeito deles após a formatura. Porém, os avós não estão satisfeitos e querem que comecem a vida de casados agora, colocando-os em uma casa novinha em folha. O problema? Só tem uma cama, a cama de casado, lógico. Eles reclamam, mas os avós claramente querem que fiquem juntos e monitoram a situação. Saito se preocupa com câmeras ocultas, enquanto Akane está apavorada com a ideia de dormir na mesma cama que ele. No fim, ela fica tão nervosa que ameaça usar um lápis gigante se Saito fizer alguma coisa estranha com ela. E assim, o drama e a comédia continuam com esses dois, que estão longe de se resolver. Akane não precisa da ajuda de Saito para fazer suas coisas, pois é bem capaz de se virar sozinha, mas, depois de dar uns passos, ela escorrega e quase cai, mas Saito a segura a tempo. Ele, preocupado, pede para ela ter mais cuidado, senão ele vai direto para a prisão como principal suspeito do arrasta pra cima. Depois de terminar a mudança, Saito encontra uma pizza que o avô deixou. Mesmo sendo um atravessador às vezes, esse gesto é útil ao aquecer a pizza e preparar para comer. Akane sente o cheiro e fica morrendo de fome, mas é teimosa demais para pedir um pedaço. Bonzinho aqui acaba cedendo e dá uma fatia, mas ela simplesmente pega e sai sem nenhum obrigado. Quando vai para a cama, Saito se lembra que eles têm que dividir o espaço e a tensão aumenta. Ele tenta distrair a mente perguntando por que Akane topou esse casamento, mas ela não quer entrar em detalhes. Para ela, isso é só uma formalidade. Mas Saito saca que, se os avós podem inventar regras à vontade, logo vão decidir que eles precisam de filhos. Isso faz Akane pirar um pouco, e no meio da confusão, Saito acaba tocando sem querer o bumbum dela, dando início a mais uma briga. Voltando ao presente, Akane deixa bem claro que de jeito nenhum Saito pode contar sobre o casamento. Ele promete que vai manter em segredo, mas ela ainda tá com o pé atrás, pensando, qualquer cara ia querer se gabar de ter se casado comigo. No dia seguinte, Saito e Akane entram na sala juntos, e Himari puxa Akane, curiosa sobre o que eles estavam falando. Akane toda embolada e tentando esconder o lance do casamento, diz rapidinho que não foi nada. Himari acha estranho, porque Akane estava brava com Saito antes. Pra sair do papo, Akane fala que só mandou ele parar de falar com ela de qualquer jeito. Enquanto isso, Saito está na dele, até que Shice aparece na sua frente, cheirando ele percebendo que o shampoo tá diferente. Ela pergunta onde ele passou a noite, e o Saito, tentando manter o segredo do casamento, inventa que o pai comprou um shampoo esquisito. Shice logo saca que ele tá com cheiro de garota, e sem mais nem menos dá uma mordidinha no pescoço dele. Isso aqui é suspeito, hein? Japonês. E conclui que ele deve estar casado. Saito fica em choque, enquanto ela se toca de que o avô dele anda estranho e até achou a nova casa. Antes que Saito possa explicar, ele a puxa pra fora da sala. Depois de um tempinho, Saito tá todo cansado depois da aula de educação física. Quando ele relaxa, Akane aparece cobrando por não ter arrumado material na quadra. Saito defende que ia ajudar na próxima aula, e a briga deles vira uma comédia pros colegas. Mais tarde em casa, Saito escuta Akane gritando da cozinha, encontrando ela com a geladeira cheia de latas de suco. Ele explica que comprou suco de vegetais para ser saudável, mas ela fica furiosa, dizendo que não é nutricional. Então Saito abre o armário e mostra um monte de miojo.
Akane fica horrorizada e grita, enquanto Saito se gaba de quão prático e legal é. Aí o colesterol e o câncer vem rapidinho com isso aí, filho, miojão. Ela pergunta onde ele vai pegar proteína, e Saito mostra um pote de whey e se orgulha da invenção dos shakes. Akane acha que ele tá se sabotando e decide que vai lhe ensinar a cozinhar de verdade. Ela coloca um avental e se prepara para maravilhar o Saito. Quando traz a comida para ele experimentar, ele hesita, mas acaba gostando, deixando Akane surpresa. Mas, em vez de elogiar como gente normal, ele diz que tá normal, é só uma comidinha boa. Ela, ofendida, tenta tirar a comida dele, e a discussão se transforma em um festival de brigas. Na manhã seguinte, ela tenta acordar Saito, que ainda tá no sono dele, achando que tá deitado com uma prima. E japonês. Quando percebe, Akane fica brava, mandando ele limpar a louça porque ela cozinhou. Ele tenta se esquivar e sugere que ela use os utensílios limpos por enquanto, o que deixa Akane de cabelo em pé. Ele quer que acumule tanto louça que vá até no teto pra depois ele lavar. É um vagabundo. Eles têm uma discussão sobre limpeza, onde Saito acha que viver com bagunça não é problema, enquanto Akane deseja uma vida limpinha e organizada, o oposto total. Mais tarde, Saito está jogando um novo game de zumbis, super concentrado, até que Akane entra reclamando do barulho e cobrindo os olhos com nojo e medo. Eles começam a brigar pelo controle, e no meio da confusão, a campainha toca. Akane solta o controle e Saito, que perde o controle do jogo, percebeu que perdeu 12 horas de progresso, e isso, meu amigo, foi o fim da picada. Saito tá agoniado com o próprio fedor e decide tomar banho, mas ao entrar no banheiro, dá de cara com Akane, toda nua e sem perceber a presença dele. Ele sai rapidinho, mas começa a pensar que é estranho ela não ter notado. Voltando pra checar, ele a vê aparentemente dormindo. Assustado com a possibilidade dela se afogar tomando banho, ele tenta acordar ela, mas ela só murmura. Quando ela inclina a cabeça perto da água, Saito corre pra puxá-la, mas acaba levando um tombo e ela cai sobre ele. Ao acordar, Akane chora e pergunta por que tá pelada com ele, acusando o Saito de assédio, é assédio. Ele tenta explicar, mas ela só grita, mandando ele sair. Um tempo depois, Akane já vestida fica pensando no que rolou, meio envergonhada. Mais tarde, à noite, Saito lê em sua cama e ao ver a Akane entrando com cara de culpa, ele simplesmente diz que vai dormir. Isso deixa ela triste e começa a chorar. No dia seguinte, Himari percebe que Akane tá pra baixo e tenta ajudar, mas quando ela menciona dar um abraço num tal mocinho, Akane não curte a ideia. Enquanto isso, o Saito tá no almoço com Shise e desabafa sobre Akane. Shise até sugere que ele se divorcie, mas Saito não quer, já que fez uma promessa ao avô. Shise aconselha ele prestar atenção em Akane ser mais sensível. Quando Saito chega em casa, Akane tá com cara de brava. Ele acha que ela vai falar do divórcio, mas surpresa, ela quer discutir como fazer o casamento dar certo. Eles sentam pra tomar um chá e começam a definir algumas regras. Saito diz que prefere lavar as roupas e a louça só quando acumula, mas Akane não aceita isso e eles acabam chegando a um acordo. Ele pede pra que se ele tocar ela à noite não ficar bravo, porque a cama é bem pequena. Akane hesitante concorda, mas avisa que não vai tolerar toques embaixo das roupas. Eles também decidem se agradecer mais pelas pequenas coisas, e claro, Saito precisa elogiar mais a comida dela, já que ela ouviu só um normal. Numa noite, enquanto Akane tá no celular com Himari, Saito entra e nota que ela fica toda envergonhada quando ele olha. Com o tempo, as coisas começam a melhorar. Saito presenteia Akane com um mimo, mostrando que tá disposto a investir no relacionamento deles. Ela prepara um jantar incrível e ele elogia a comida, deixando ela super feliz. Depois do jantar, Saito vai lavar a louça e fica chocado quando Akane se oferece pra ajudar. Ele percebe que por trás de toda a raiva dela, ela é realmente fofa e bonita. Numa noite, Saito tá lá, todo concentrado no seu livro favorito, quando Akane aparece interrompendo a vibe. Ela diz que alugou um filme que chamou a atenção dela. Saito acha que ela quer que ele saia, então começa a se levantar, mas Akane para ele. Confuso, ele fica olhando pra ela sem entender nada, enquanto ela toda envergonhada fala do filme. Simplesmente 24 horas de gatinho sem cortes. Ela quer que eles assistam juntos. Saito fica pasmo, pensando, sério isso? Quem em sã consciência quer ver gatos por 24 horas seguidas, a não ser os pais de pet de gato? Mas, para uma sorte danada, Akane encontra a versão de 3 horas do filme. Saito, feliz da vida, sugere que assistam essa versão. Eles sentam no sofá e começam a assistir. Enquanto Akane tá curtindo cada segundo, Saito caiu no sono, de tão entediado que tá. Quando o filme termina, Akane tá cheia de amor pelo que viu e sugere que na próxima vez assista a versão completa. Saito acorda do cochilo, todo desorientado, e murmura algo sobre um planeta alienígena. Como assistiram algo que Akane curte, ela insiste que agora é a vez dele escolher o que vão fazer. Saito admite que prefere jogos ao invés de filmes, mas Akane não faz ideia de como jogar. Então, torcendo pra que ela se divirta, ele pega o controle e jura que vai ensinar ela, pra que ela se divirta tanto quanto ele. Akane tá duvidando de que isso vai dar certo, mas não demora muito, e 30 minutos depois, ela tá comemorando a vitória depois de derrotar um chefe no jogo. Ela grita e Saito, com um sorriso bobo no rosto, fica surpreso de como ele tá se divertindo com a sua maior inimiga. Mais tarde, enquanto estão deitados, Saito acorda e percebe que Akane não tá coberta com cobertor. Ele puxa a coberta pra cima dela e, pra surpresa dele, ela já tá acordada. Ela agradece a diversão do dia e, de costas um pro outro, ele diz que ela pode escolher o próximo jogo ou filme. Mas Akane pede pra ele parar de chamá-la sem usar o nome dela, preferindo que ele chame ela de Akane. No dia seguinte, na escola, Akane ajuda Saito a pegar a borracha que ele deixou cair. Quando Saito levanta a cabeça, ele agradece e Akane fica toda coradinha. Momentos depois, Himari chega em Akane e pergunta se ela e Saito brigaram. Pra não dar o braço a torcer que estão se dando bem, Akane diz que eles estão sempre brigando, mas Himari percebe que a vibe deles está diferente. Sentindo a pressão, Akane sai correndo da sala e vai pra casa, pulando a primeira
aula. Algumas horas depois, Saito tá na biblioteca procurando um livro quando a Shice aparece por trás dele, cobrindo os olhos e perguntando se ele consegue adivinhar quem é. Sabendo que só ela faria isso, Saito acerta na mosca e ela ri confirmando. Shice nota que Saito tá segurando o livro sobre habilidades de comunicação. Mesmo sabendo que ele é péssimo nesse assunto, pergunta pra que é. Saito explica que acha que pode ajudar a melhorar a relação dele com a Akane, mencionando que aprendeu que trabalho em equipe é importante. Durante o intervalo, Saito chama a Akane enquanto ela passa pelo corredor. Ela se vira com uma cara de quem tá irritada e diz que prefere não falar muito na escola. Saito pergunta se ela tá ocupada, e quando descobre que não, a convida para ir às compras depois da escola. Akane percebe que isso pode parecer um encontro, mas antes que ela possa criar coragem para falar, Saito a puxa para um quarto vazio para evitar que alguém escute. Ela fica toda tensa achando que ele quer algo a mais, mas Saito jura que só fez isso porque ela ia falar sobre o encontro. Akane fica com um pouco de vergonha e aponta que na real isso é um encontro, porque meninos e meninas não se encontram à toa. Saito tenta conter a situação, dizendo que não é um encontro, só precisa dela para carregar as compras. Akane ri e decide entrar na brincadeira, resultando em boas risadas. Depois da escola, Akane se assusta quando Himari aparece animada, dizendo que a escala dela no trabalho foi cancelada e quer fazer algo juntas, mas Akane já tem planos com Saito e não sabe como dizer. Afinal, não pode. Himari fala toda empolgada sobre a diversão que elas poderiam ter, mas Akane, com lágrimas nos olhos, admite que já tem compromisso. Himari não se ofende e pergunta se é uma nova amiga. Quando Akane diz que é alguém que Himari conhece, ela rapidamente chuta que é o Saito e brinca que é um encontro. Envergonhada, Akane sai correndo para evitar mais perguntas. Enquanto foge, ela acaba esbarrando na Shice, que estava deitada no chão. Surpreendida, Akane ajuda ela a levantar e se desculpa várias vezes, perguntando por que ela estava no chão. Shice de boa diz que só esperava por ela, mas nunca deixa barato e dá uma espada lendária pra Akane como compensação. Akane, sem interesse, começa a se afastar, dizendo que não liga pra essas coisas, mas antes de ir, Shice pergunta se Akane vai trabalhar em equipe com Saito, bloqueando o caminho até ela responder. Não querendo lidar com isso, Akane se desculpa e sai correndo. Mais tarde, Saito e Akane estão caminhando pelo parque, ambos com as bochechas vermelhas ao se aproximarem do mercado perto de casa. Dentro do mercado, Saito percebe que acabaram os ovos e pega uma embalagem para colocar no carrinho. Akane para ele, lembrando que ele deve checar o preço antes de colocar tudo no carrinho. Tem que pegar o mais barato, cara, não sabe disso, básico? Poucos minutos depois, elas veem que o mercado tá com uma promoção imperdível. Uma multidão já se formou para pegar os itens em desconto. Akane tenta se espremer na confusão, mas logo é empurrada pro lado. Saito tenta se juntar a ela, mas é jogado para longe também, com Akane caindo no chão, cheia de vergonha. Eles morrem de rir, achando que foram péssimos nessa briga por promoções. Akane se levanta toda decidida e declara que não vai desistir. Saito também se levanta, mas admite que tá pronto para desistir. Então Akane olha nos olhos dele e insiste que ele tem que ir com ela. E numa reviravolta, nosso menino é convencido e fica vermelho, concordando com a ideia. Depois disso, eles vão para casa juntos. À noite, Akane acorda e encontra Saito com o dedo na frente do seu rosto, prestes a cutucar sua bochecha. Ela senta rápido e começa a brigar com ele, acusando ele de fazer algo terrível. Saito nega isso e explica que não resistiu em cutucar, porque ela é muito fofa dormindo. Akane fica toda vermelha com a resposta e abraça o travesseiro. Ela deita de novo e diz que ele pode admirar sua beleza dormindo, mas só um pouquinho, o que ainda é bem estranho. Na manhã seguinte, eles acordam e se cumprimentam com aquelas carinhas de quem tá todo atrapalhado, todo bobo apaixonado. Mais tarde, a caminho da escola, eles passam por uma barraca vendendo pãezinhos de morango. Akane quer um, então Saito vai comprar pra ela. Ele volta com a iguaria na mão, mas o pão de creme é muito grande pra Akane comer sozinha. Então Saito divide e eles compartilham o lanche. Himari aparece e fica surpresa, porque nunca viu os dois juntos fora da escola. Ela começa a suspeitar que algo tá rolando. Akane logo corta a onda dela, dizendo que Saito estava stalkeando ela como qualquer outro dia. A noite vem, enquanto Akane estuda até tarde pra uma prova, Saito acha que estudar é uma perda de tempo e se gaba de nunca estudar. Só decora tudo que o professor fala na aula. Esse aí é um gênio, né? É um gênio. Poucos. É um talento pra poucos. Tirando nota máxima na última prova. Akane acha isso uma zombação. Joga o travesseiro nele e manda ele sair. Alguns minutos depois, Saito bate na porta dela e entrega um lanche. Fica toda animada ao ver um bolo de morango. Ela decide dar uma mordida e se surpreende com quão delicioso é. Ela se enche de alegria e devora o bolo, sabendo que vai ajudar ela a passar a noite em claro. Saito pega mais comida pra ela e ela come com um sorrisão no rosto. Na manhã seguinte, quando Akane tá andando pelos corredores da escola, ela cai. Sorte é dela que Himari tá por perto pra ajudar. Himari pergunta se tá tudo bem, e Akane garante que só tá com sono de estudar tanto. Himari aconselha a não se esforçar tanto e lembra que saúde é mais importante. Mas Akane não quer saber disso. Tá focado em tirar a nota máxima na sala. É uma filosofia japonesa, né? Isso aí vai acabar com a sociedade um dia. Himari, percebendo que Akane nunca vai superar Saito, tenta avisá-la, mas Akane continua determinada a ser melhor que ele. À noite, Saito volta com um lanche e encontra Akane desmaiada na mesa, achando que ela dormiu. Ele se aproxima, mas nota que ela tá estranha. Percebendo que ela não tá bem, ele confere a temperatura dela e fica preocupado ao ver que deu 40 graus. Akane reclama que tá suando e se sentindo um nojo. Então Saito pega um pano molhado e limpa onde ela tá mais suado. Enquanto cuida dela, Akane começa a murmurar sobre o quanto precisa estudar se quiser ser médica. Ela conta que sonha em ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e saudáveis, e quer ser alguém que sempre tá lá pra ajudar. A voz de Akane vai ficando mais baixa enquanto ela revela que seus pais mal conseguem pagar a faculdade de medicina.
Ela admite que topou casar com Saito porque a avó prometeu bancar os estudos dela. Saito, surpreso e admirado, não sabia desse sonho tão pessoal dela. A frustração dela começa a explodir e ela desabafa, alegando que estuda pra caramba, mas nunca consegue ser melhor que o Saito. Ele mal se esforça. Então, quase como se estivesse confessando algo guardado por muito tempo, ela admite que sempre o admirou, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. Percebendo o que acabou de dizer, o rosto da Akane fica vermelho e ela manda Saito esquecer tudo que ela falou. Poucos minutos depois, Saito verifica a temperatura dela de novo e percebe que subiu pra 42 graus. Alarmado, decide que é hora de chamar uma ambulância, mas Akane insiste que não precisa, pedindo pra ele dormir. Ele ainda assim tenta ligar, mas não consegue. Sem outras opções, ele a pega nos braços, diz que não vai ficar parado enquanto ela sofre. Quando a leva pra fora, Akane olha pra ele surpresa. Nunca achou que ele conseguiria levantá-la tão fácil. Ela brinca que ele tá mais forte do que pensava, e Saito vai guardar esse elogio pra vida toda. Mudando de assunto, Saito decide aproveitar o momento e pergunta sobre o sonho que ela mencionou antes. Ela acha que ele vai tirar sarro, mas ele fala que acredita nela e tem certeza que vai conseguir, porque ela nunca desiste, não importa o quão difícil as coisas fiquem. Enquanto corre pro hospital, Saito reflete sobre o casamento deles. Mesmo tendo desgostado dela no começo, ele começa a pensar que talvez essa união deles possa ser algo incrível. A cena muda para o dia seguinte. Akane acorda Saito, se inclinando sobre ele com um sorrisinho divertido e uma ameaça de morte de brincadeira. Ela ri rápido, diz que ele deve agradecer por acordá-lo a tempo da escola. Saito geme um pouquinho, percebendo que ela voltou às suas travessuras. Pelo visto, Akane só teve um resfriado nesse dia, e uma semana depois tá tudo normal. O dia de Saito começa com Himari se aproximando para parabenizá-lo pela nota perfeita no teste. Ela flerta um pouquinho, mas Saito nem percebe. Todo ano, calma aí minha filha, eu sou casado, mas respeito. Logo depois, Himari chega com uma cara super séria. Por um momento, Saito se prepara para levar a bronca, mas a expressão dela suaviza e fica toda coradinha. Ela lembra que ele tem uma esposa e avisa pra ele para não ficar de papinho com outras garotas, enquanto se vira e vai embora. Saito não consegue evitar um sorriso enquanto a observa. Ele pensa que talvez ele realmente tenha a esposa mais fofa do mundo. Antes de entrar para a aula, Akane dá o almoço pro Saito que ela fez pra ele, muito bem feito. Ela está chateada porque ele esqueceu de levar, achando que ele não gosta da comida dela, mas na verdade Saito adora a comida da Akane. Foi só um acidente mesmo ele ter esquecido. Quando chega a hora do almoço, ele se prepara para comer, mas antes do Saito dar a primeira mordida, a Shisei aparece dizendo que está com fome. Assim, ela exige que ele dê toda a comida dele. O Saito tenta lembrar que ela já comeu 3 tigelas de arroz, mas isso não importa pra ela. O que importa é que ele tem comida e ela quer. A turma toda resolve intervir na briga e, como a Shisei é fofa, todos apoiam ela e pedem para o Saito dar um pouco de comida. No fim, o Saito acaba cedendo e deixa a Shisei sentar no colo dele para comer um pedaço. Aí aparece a Himari, que logo nota que os almoços do Saito e da Akane são iguais, com os mesmos ingredientes. Ela brinca que eles devem estar namorando, mas os dois negam rápido demais, o que deixa os colegas desconfiados que algo tá rolando entre eles. O Saito tenta inventar uma desculpa, mas percebe que seu bentô está limpíssimo, como se estivesse sumido. Mais tarde, a Himari encontra o Saito no corredor e pergunta se a Akane realmente fez o bentô dele. Ele mente e diz que só usaram os mesmos ingredientes. Em seguida, ela pergunta se eles estão namorando, e ele nega, deixando a Himari satisfeita. Essa noite, Saito e a Akane estão na cama, mas ela fica apavorada com o barulho e grita porque acha que viu um fantasma. O Saito não vê nada e quer voltar a dormir, mas a Akane pede para ele ficar acordado com ela até ela se acalmar. Para distraí-los, ele sugere ler, mas depois a Akane entra correndo dizendo que ouviu mais sons de fantasmas na sala. O Saito manda gravar para ter provas, mas ela não consegue. A Akane quer ir no banheiro e pede Saito para ir com ela, pois está com medo. Ele recusa, mas em seguida ela entra no quarto dele, dizendo que vai tomar banho e quer que ele vá junto. Ele não acredita no que tá ouvindo, mas acaba ficando do lado de fora. No dia seguinte, Saito encontra a Shisei no telhado, reclamando como a Akane está agindo estranha por causa dos fantasmas. A Shisei diz que pode ser verdade e precisa falar com a Akane. Então, ela decide pregar uma peça e quase grita que a Akane é casada com Saito, mas antes que termine, Saito e a Akane a levam para uma sala vazia. Sem o risco de alguém descobrir o segredo, a Akane começa a ficar brava, porque pediu pro Saito não contar sobre o casamento. Ele se defende, dizendo que ela simplesmente deduziu tudo. A Shisei confirma isso e diz que acredita que a casa da Akane é assombrada e isso pode fazer as notas dela despencarem. Saito percebe que a Shisei só está tentando provocar ela, mas a Akane acredita em tudo e pede pra Shisei ajudar ela a se livrar do fantasma. Então, a Shisei começa a fazer uma grande cena sobre como a casa é aterrorizante, mas não se preocupe, porque ela sabe como expulsar fantasmas. Para conseguir descobrir se a casa está realmente assombrada, a Shisei precisa fuçar nas coisas pessoais deles. Ela e a Akane chegam no escritório do Saito, mas como ele quase nunca estuda, é mais como uma biblioteca. A Shisei, cheia de imaginação, acha que vai encontrar revistas proibidas lá, se é que você me entende. Mas o Saito nem tem isso. Mesmo assim, ela começa a revirar tudo e acaba achando uma cueca dele, mas vamos deixar os detalhes de lado disso aqui, né? Agora, com fome, a Shisei pede para ficar para o jantar. A Akane fica aliviada por não haver fantasmas, mas vai recompensar a Shisei com comida caseira. Aí a Shisei começa a elogiar as habilidades culinárias da Akane e, depois de muita conversa fiada, a Akane acaba preparando o banquete. A Shisei ama a comida, mas quando um pedacinho gruda na bochecha dela, o Saito tira sem pensar 2 vezes, fazendo a Akane notar que eles estão perto demais. Depois do jantar, Saito e Shisei vão jogar na sala. E a Akane, com ciúmes furioso, acha que tem algo esquisito rolando entre os dois.
O Saito não entende o que a Akane tem, e para evitar o drama diz que vai tomar banho. A Shisei decide seguir o Saito, mas a Akane pira, achando inaceitável que a Shisei e o Saito tomem banho juntos. A Shisei argumenta que já tomaram banho juntos antes, mas a Akane não aceita e decreta que isso não vai acontecer na casa dela. Algumas horas depois, a Akane vai ao quarto e pergunta onde está a Shisei. O Saito diz que ela ainda tá jogando, aliviada, porque agora eles podem conversar em privado. A Akane quer falar sobre um jogo de gatos que Saito comprou. Ela se chateia por não saber e reclamar que teria jogado com ele, mas o Saito não entende por que disso. Ela fica envergonhada e reclama que ele mima demais a Shisei. Nesse meio tempo, rolam mãos que ficam perigosamente perto de partes íntimas, mas surpresa, era só a Shisei brincando de novo. Ela quer passar a noite ali para dormir perto do Saito, e a Akane não consegue acreditar que isso acontece sempre. A Akane tenta explicar que só dorme com o Saito porque os avós forçaram. Até parece, né? Tá amando o menino. Mas a Shisei acha que ela só quer estar a sós com ele. Com isso, ela se oferece para dormir no chão, mas a Akane, não querendo criar mal entendidos, decide que devem dormir todos os três juntos. Mais tarde, a Shisei sugere que a Akane seja mais direta sobre os sentimentos dela pro Saito. A Akane finge não entender, mas a Shisei nota que ela está com ciúmes. A Shisei fica feliz que o Saito tem alguém como a Akane, pois tinha medo dele acabar sozinho. Quando a Akane pede para a Shisei explicar, a resposta dela é um soninho. Himari se encontra com a Akane em um café, e assim que elas se sentam, a primeira coisa que Himari faz é perguntar se a Akane gosta do Saito. A Akane fica sem saber como responder, então nega de uma forma frenética qualquer carinho que tem pelo Saito, mas fica curiosa sobre por que a Himari faria uma pergunta dessas. Himari admite que tá afim do Saito, mas a Akane não entende o que ela poderia ver num cara como ele. Himari responde que ama tudo nele, tipo como ele é bonito e sempre tá preparado. Uma vez uma menina do time dela desmaiou por causa do calor. Enquanto todo mundo tava em pânico, o Saito ficou calmo e tomou conta da situação. Agora que a Akane pensa nisso, percebe que o Saito é bem confiável em crises, mas isso não é o ponto. A Himari fala que ela admira muito quem sabe manter a calma, que o Saito sempre a trata bem. Então tava torcendo pra Akane conseguir fazer o Saito gostar dela. A Akane concorda em ajudar, mas não faz a menor ideia de como. Então ela pergunta o que a Himari gostaria que ele fizesse, que ela fizesse. Himari diz que só quer que a Akane dê umas dicas sobre os interesses do Saito para que ela possa se conectar mais com ele. Mas pensando bem, a Akane não sabe lá muita coisa sobre o Saito. Mais tarde, à noite, o Saito encontra a Akane em pé, atrás dele, com uma caneta e um bloco de notas na mão. Ele fica meio assustado e pergunta o que ela tá fazendo, mas a Akane só fala que tá observando ele e não explica mais nada. O Saito tenta ignorá-la, mas a Akane continua seguindo ele, e até na hora do jantar, ela segura a câmera bem perto do rosto dele. Ele pergunta se tem algum motivo pra câmera estar tão perto do rosto, mas a Akane não pode contar sobre a Himari ou seus sentimentos, então fala pra ele ignorar. O Saito decide só jantar em paz. Enquanto ele come, a Akane pergunta se ele tem um tipo específico de garota. O Saito fica surpreso com a pergunta de repente, mas diz que não tem nada do tipo. Depois, a Akane pergunta qual é a comida favorita dele, e o Saito responde que gosta de bife, sushi e tigelas de arroz do fruto do mar. E caviar. Esse último é meio chique demais, então a Akane pergunta como ele gosta do bife, e o Saito fala que prefere mal passado. Na escola, na manhã seguinte, a Akane conta pra Himari a comida favorita do Saito, e Himari fica feliz de saber um lado do Saito que não conhecia antes. E como ela tá super interessada em saber mais sobre o que ele gosta de fazer, a Akane diz que o Saito curte jogar videogame e ler livros antes de dormir. Himari acha isso bem legal, mas se pergunta como a Akane poderia saber que o Saito lê antes de dormir. Então a Akane inventa que ouviu ele falando sobre isso com a Shisei há pouco tempo. Mais tarde, a Akane tá se preparando para fazer o jantar, e o Saito pergunta o que vai fazer no menu da noite. A Akane diz que vai fazer peixe, e o Saito fica bem decepcionado. Achei que você faria um bife pra mim, tá ligado? E reclama. A Akane nunca teve a intenção de fazer bife, mas vendo a decepção dele, concorda em fazer. Só que vão precisar comprar os ingredientes. Enquanto andam de volta à loja, a Akane conta pro Saito que realmente gosta de fazer essas coisas. Isso a deixa nostálgica, porque ela costumava ir às compras com sua mãe quando era pequena. Mas o Saito não consegue se conectar com essa memória. Quando chegam em casa, a Akane prepara o bife pro Saito como prometido. E quando ele dá a primeira mordida, fica olhando pro prato em choque. A Akane acha que ele deve ter odiado a carne, mas ele diz que tá muito bom e que gostaria de comer todo dia. A Akane não consegue acreditar que o Saito tá elogiando tanto a comida dela, mas fica bem feliz com isso e diz que vai fazer o quanto ele quiser. Mas enquanto fala isso, acaba chegando muito perto do rosto dele e ambos ficam sem jeito. No dia seguinte, na escola, a Himari se aproxima do Saito na mesa dele e pergunta se ele tem o tipo de garota que gosta. Ela diz que ouviu que ele não tem um tipo, mas quer confirmar. Primeiro, o Saito pergunta de onde ela tirou isso, mas a Himari não quer revelar que pediu pra Akane, então desvia do assunto. Sobre a pergunta dela, o Saito responde que não concorda com essa coisa de categorizar as pessoas em tipos. Ele nunca saberia se gostaria de sair com alguém sem conhecê-la bem primeiro. São respostas assim que fazem a Himari gostar tanto do Saito. Muitos caras costumam pedir ela em namoro sem saber nada sobre ela, e quando ela
ela pergunta o que eles gostam nela, na maioria das vezes é sobre o tamanho dos seios. Saito admite que deve ser difícil para garotas bonitas lidarem com isso, mas a Himari não consegue superar que ele a chamou de bonita. O Saito não entende por que ela tá tão feliz com isso, já que é bem óbvio que ela é atraente. Quando a Himari se lembra que o Saito disse que não saberia se gosta de alguém até conhecê-la bem, ela sussurra no ouvido dele e pergunta se ele acha que poderia se apaixonar por alguém como ela. O Saito fica surpreso com a pergunta e diz se ela tá falando sério, mas a Himari fica envergonhada e diz que só foi uma brincadeira, saindo correndo. Mais tarde, quando o Saito tá jogando videogame na sala, Akane invade o quarto dele e começa a fuçar em busca de informações para dar para Himari. Mas bem quando ela encontra o diário do Saito, ele entra e pega ela no flagra. Ela imediatamente fica na defensiva e grita que não tá passando informação dele para ninguém. Mas o Saito não entende nada do que ela tá falando. Mesmo que Akane esteja fuçando no quarto dele, não é como se ele tivesse segredos valiosos. Então, ela pergunta se ele pode recomendar um dos livros favoritos dele. E o Saito fica feliz em ajudar, entrega um livro grosso sobre a história e a arte da guerra, dizendo que gosta de rir da burrice dos humanos enquanto lê. Akane não entende a graça, mas passa informação para Himari mesmo assim. No dia seguinte, na escola, a Himari encontra Akane e diz que não conseguiu entender nada do livro. Akane pede desculpas por não ter pedido ao Saito uma recomendação de livro que não fosse tão complicado, mas a Himari realmente prefere assim, já que assim tem uma desculpa para conversar com o Saito. Então, a Himari corre até ele e diz que tem um livro que não entende e gostaria que ele explicasse. Enquanto a Himari faz isso, Akane observa pela porta e começa a sentir um pouquinho de ciúmes de como a Himari conversa casualmente com Saito. O Saito diz para Himari que não se importa em explicar o livro, já que ele meio que deve isso a ela. Sempre que o Saito e a Akane brigavam na escola, a Himari sempre intervia para mediar as coisas, então ele é grato a ela por isso. A Himari diz que só não gosta de ver as pessoas brigando, mas se não fosse por ela, o Saito realmente acha que a Akane poderia ter feito algo com ele uma vez. A Himari acha que o Saito deve estar exagerando um pouco, já que a Akane é realmente bem legal. Lembrando que na infância, a Himari ajudou a Akane quando ela foi alvo de bullying. O Saito fica surpreso que uma borboleta social como a Himari tenha sofrido bullying, mas na época ela não se dava bem conversar com as pessoas e parecia diferente, então era um alvo fácil. O cabelo loiro da Himari realmente se destacava, mas o Saito acha que cai muito bem nela, então quem quer que tenha feito piada sobre isso deve ser bem metido. A Himari acha engraçado que o Saito tenha dito isso, já que a Akane disse a mesma coisa na escola primária para defendê-la. Graças a Akane, os bandidos finalmente deixaram a Himari em paz. Desde então, a Akane se tornou muito importante para Himari. A Akane ouve tudo isso e fica bem emocionada com quanto a amiga se importa com ela, mas nesse momento a Shisei aparece e pergunta se a Akane está com ciúmes do Saito ter uma quedinha pela Himari. A Akane nega e diz que está só surpresa com os sentimentos da Himari, mas a Shisei diz que esses sentimentos não são novos. A Himari gosta do Saito desde o primeiro ano do ensino médio. Honestamente, a Shisei ficou surpresa que a Akane nunca percebeu, já que Himari se dá super bem com ele. Na verdade, eles parecem fazer o par perfeito se começassem a namorar. A Akane começa a ficar um pouco desconfortável com essa ideia da Himari e o Saito como casal. Então a Shisei pergunta se ela tá torcendo para que eles não fiquem juntos, mas a Akane não sabe o que responder. Depois da escola, a Himari encontra a Akane do lado de fora para agradecer por toda a ajuda dela, já que ela passou o dia falando com o Saito sobre o livro. A Akane fica super feliz e se oferece para comprar um parfait de morango para mostrar sua gratidão. Ela sugere que as duas passem a noite na casa da Akane e se divirtam como de costume. A Akane tá animadona para ter Himari em casa, já que faz tempo que elas não conseguem se encontrar, mas depois ela percebe que seria muito ruim pra Himari descobrir que ela mora com Saito. Ela tenta arranjar uma desculpa, dizendo que a casa dela tá muito bagunçada pra Himari aparecer, mas a Himari se lembra de que ouviu a Shisei falando sobre visitar a Akane alguns dias atrás. Então por que a Akane deixaria a Shisei ir e não ela? A Himari acha que a Akane não gosta mais de passar o tempo com ela, mas a Akane garante que não é isso. No final, a Akane acaba concordando em deixar a Himari ir e corre pra avisar o Saito antes. Ela não pode deixar a Himari descobrir que os dois moram juntos, então a Akane pede pro Saito se esconder e as coisas dele também no quarto até a Himari sair. Infelizmente o telefone toca e eles percebem que a Himari já chegou, então não tem tempo a perder. A Akane pede pro Saito começar a esconder as coisas enquanto ela mantém a Himari ocupada. O Saito se apressa em juntar suas coisas, mas não tem tempo suficiente para esconder tudo no quarto, então ele se esconde atrás do balcão enquanto a Himari e a Akane entram. Uma vez que a Himari e a Akane se sentam para conversar, a Himari revela que planeja convidar o Saito para sair, e ela quer saber se a Akane se sente ok com isso. A Akane não entende por que a Himari tá pedindo permissão, então a Himari explica que ela sempre teve uma quedinha pelo Saito desde o primeiro ano. Então mesmo que ela diga que odeia o Saito, uma parte dela deve secretamente gostar dele. A Himari gosta do Saito, mas gosta ainda mais da Akane. Então se a Akane não se sentir confortável em ela sair com o Saito, ela não vai perguntar novamente. A Akane garante a Himari que não se importa se ela convidar o Saito pra sair, porque ela odeia ele mais do que qualquer outra pessoa no mundo. O Saito ouviu toda a conversa e tá começando a se sentir mal, porque não percebeu que a Akane ainda o odiava tanto. No dia seguinte, a Himari consegue deixar o Saito sozinho em uma sala de aula vazia para convidá-lo para sair em um encontro. Enquanto isso está rolando, a Akane e a Shisei estão lá fora do lado da porta. Naquela noite, enquanto o Saito tá jantando com a Akane, ele conta pra ela sobre o encontro com a Himari e pergunta o que ela acha disso, já que tecnicamente eles são casados.
Akane levanta e grita que esse casamento é fake, que ela não sente nada pelo Saito. Então quem ele quiser namorar não é da conta dela. O Saito aceita a resposta dela e diz que só queria ter certeza de que ela estava de boa com isso. Mas Akane já tá se arrependendo do que disse. Na manhã seguinte, o Saito se arruma e tá prestes a sair, mas Akane começa a ficar bem desconfortável com esse encontro. Ela pergunta se ele realmente vai e o Saito planeja ir, a não ser que, claro, Akane diga que quer que ele fique. Akane fala que ele pode fazer o que quiser, então o Saito começa a sair pela porta, mas antes que ele saia, Akane segura ele por trás e diz que não quer que ele vá. Ela não consegue explicar porquê, mas o pensamento dele se divertindo com outra garota deixa ela realmente triste. E mesmo que seja um casamento forçado, ele ainda é o marido dela, então ela não vai deixar ele traí-la. O Saito sorri ao ouvir isso, porque era exatamente a reação que ele esperava conseguir. Ele conta pra Akane que na verdade ele rejeitou o convite da Himari quando ele foi convidado pra sair. Então ele ficou mentindo sobre ter um encontro esse tempo todo e agora sabe com certeza que a Akane se importa com ele. Enfim, como ele já tá todo arrumado, ele convida a Akane pra fazer umas compras com ele pra compensar pela pegadinha que ele fez. No dia seguinte, na escola, a Himari cumprimenta o Saito como sempre e ele fica surpreso de vê-la tão normal, mesmo depois de ter dado um fora nela. Mas só porque ela foi rejeitada uma vez, não significa que a Himari vai desistir. Ela jura que vai continuar tentando até que o Saito se apaixone por ela um dia. Mas agora que a Akane reconheceu os sentimentos dela pelo Saito, não vai ficar parada vendo ele ser roubado. Depois, a Himari solta um prato cheio de carne e alho no Saito, porque a Akane contou pra ela que é isso que ele gosta. Ela insiste que ele pelo menos experimente um pouquinho, e a turma toda começa a pegar no pé dele, pedindo pra ele provar. No final, a Himari enfia a carne na boca dele, e adivinha, é surpreendentemente gostoso. Aí a Akane aparece e manda ele comer o lanche dela também, mas a Himari começa a pensar que a Akane tá com ciúmes e decide alimentar ela também. Mais tarde, a Himari pede pro Saito ensinar matemática pra ela. Quando ele concorda, ela convida ele para ir pra casa dela. Ela revela que os pais saíram e que os dois vão ficar bem a sós. Quando a Himari continua flertando com ele, a Akane intervém e diz que é perigoso ficar sozinha com o Saito, porque ele arrebenta mais que o Hulk em esteroides. Mas a Himari tá toda animada com isso e fica meio excitada só de pensar. A Akane tá determinada a garantir que a Himari continue virgem, assim como a maioria de vocês que estão assistindo. Então a Himari convida ela para o estudo em grupo. Aproveitando, ela também chama a Shisei e decide organizar a sessão de estudos na casa da Akane. Mais tarde, a Himari, a Shisei e o Saito chegam na casa da Akane. O Saito toma a iniciativa e pergunta pra Himari quando que ela não entendeu a aula de matemática. Ela revela que tá mal nisso desde a primeira série, porém, a Akane comenta que as notas de Himari caíram no primeiro ano do ensino médio, então o Saito começa a ensinar a ela a partir desse ponto. Depois de um tempo, a Himari vai pegando o jeito e elogia o Saito por ser melhor que os professores da escola ensinando. A Akane começa a ferver feito chaleira quente, então sugere que eles façam uma pausa nos estudos. Ela apresenta um jogo de memórias com cartas e a Akane quer vencer o Saito por ter ficado tão coladinha com a Himari, mas o Saito ganha de lavada e sai pra pegar os petiscos pra galera. A Akane decide ir junto e diz que tá impressionado com a memória dele, mesmo fora da escola. O Saito revela que na família dele, todo mundo tem uma habilidade super afiada e a dele é a memória. Enquanto isso, a Shisei calcula grandes contas em segundos. Teve vezes que ele foi tratado como stalker por decorar as coisas pessoais dos outros. Ele acha que agora vai perder toda a aura na frente da Akane, mas ela diz que queria ter uma memória igual a dele, porque isso ajudaria muito nos estudos, e também a ser mais atenta aos outros. Depois, eles voltam pra casa com os lanches, mas ficam chocados ao ver a Himari e a Shisei jogando aquele jogo de zumbi nojento no console, que era a única coisa que a Akane esqueceu de esconder. A Himari agradece o Saito pela ajuda e ele diz que se divertiu também, porque ela aprende rápido. Ao ouvir isso, a Himari sugere que eles façam outra sessão de estudos, mas agora na casa dele. Só que o Saito logo recusa. Ela começa a provocá-lo, pensando que ele tá nervoso por ter uma garota em casa. Então Himari derrama chá na camisa. O Saito no impulso vai buscar uma toalha na gaveta, e a Himari acha que ele é um gênio por ter adivinhado onde estavam as toalhas. Assim que a Himari sai pra se limpar, a Akane acusa o Saito de estar muito perto dela. Ela reclama que ele nunca ajuda a estudar, mas o Saito lembra que foi ela quem gritou com ele uma vez quando ele tentou fazer isso. Naquele momento, as luzes apagam e a Akane se aconchega no Saito, porque tá com medo do escuro. O Saito quer verificar o disjuntor, mas ela não desgruda dele, feito uma pirralha teimosa. Ela então pergunta se ele gosta das meninas que não são teimosas, mas o Saito diz que ela tá ótima do jeito que é. Ele percebe que ela se passa como uma garota teimosa e não consegue se expressar direito, mas sabe que isso não é por mal. Ele confessa que a Akane pode ser chata, mas tá começando a gostar dela do jeito que ela é. De repente, a luz volta, e a Himari comenta rapidinho como a Akane tá bem coladinha com o Saito. No dia seguinte, a Himari pede pra organizar outra sessão de estudos com o Saito, mas a Akane diz que não tem nada pra aprender com esse idiota aí. Contudo, assim que a Himari sai, a Akane de mansinho vai no Saito, fala no ouvidinho dele que quer ajuda nos estudos à noite. Então em casa, o Saito dá dicas de como memorizar as coisas, fazendo um guia prático para memorização destinado a pessoas com QI baixo. Ele manda
manda ela ir dormir, mas a Akane insiste que precisa estudar a noite toda. O Saito pergunta por que ela estuda tanto, e a Akane responde que isso não é da conta dele. Mas aí o Saito traz à tona a alegria interior dela e diz que quer saber mais sobre a vida dela. Ela finalmente revela que tinha uma irmã mais nova que vivia doente, e os pais dela trabalhavam dia e noite para pagar as contas do hospital. A Akane só podia ficar ali, vendo a irmã sofrer, e isso a deixava péssima. Ela não conseguiu salvar a irmã, mas pensa que se puder salvar uma vida, finalmente vai conseguir se perdoar pelo passado. Depois, ela comenta como deve ser legal pro Saito ter uma irmã mais nova igual a Shisei, fazendo ele perceber que ela tá realmente pra baixo. O Saito imediatamente vai em busca da pessoa mais esperta que conhece e pede conselhos. Ele conta o que rolou, e a Shisei manda que ela sempre se sente melhor quando sai pra fazer compras com ele. A Shisei também percebe que a Akane é bem feminina, gosta de vestidos fofos e doces, então sugere que o Saito leve ela pra sair. O Saito volta pra casa e pergunta se ela gostaria de sair no fim de semana, e a Akane fica tão chocada que queima o cozido de carne. Mais tarde, ela encontra a avó, que logo nota que algo tá estranho. Aí a Akane conta que o Saito a convidou pra sair, e a avó quer saber se é o encontro mesmo. A véia começa a chorar de alegria, porque finalmente a neta dela vai perder a virgindade. Ela mostra um armário cheio de vestidos que ela colecionou pro grande dia da Akane, o que a deixa meio sem graça. Mesmo assim, ela se veste toda linda pro suposto encontro. O Saito leva ela pra um café de gato, mas ela diz que não pode entrar ali, o que deixa ele curioso sobre o que ela fez pra ser barrada. Então, ele a leva pra uma sala de karaokê, mas a Akane acha que ele tá pensando em dar uma cantada, se é que você me entende, bem safadinha. Ela ouviu da Himari que os casais geralmente acabam se beijando nos karaokês, mas o Saito garante que eles estão lá só pra cantar. Depois de esgotar as cordas vocais, eles tomam uma limonada e a Akane começa a se sentir nas nuvens. Ela pergunta por que ele a convidou, e o Saito explica que queria fazê-la se sentir melhor depois de tocar no assunto da irmã. A Akane fica tão tocada por esse gesto que concorda em qualquer lugar com ele. E claro, ele a leva pra uma loja de suplementos pra overdose de vitamina. Depois de enfiar o pé na jaca com proteína em pó, o casal volta pra casa, mas o olhar da Akane é atraído por um anel caro. Como ela não tem grana o suficiente sendo estudante, ela promete que vai se tornar médica e conseguir tudo o que quiser. Enquanto caminham pra casa, a Akane agradece o Saito por tê-la animado com um sorriso, e Saito admite que ele com certeza se apaixonaria mais por ela se ela sorrisse mais. No dia seguinte, a Akane tá reclamando de tudo que o Saito faz. O Saito só queria que os dois conseguissem se dar bem por mais de um dia, mas aí ele se lembrou que a Akane realmente queria o anel que viu ontem. Então, ele teve uma ideia. Na escola, o Saito pergunta se tá tudo bem a Shisei convidá-lo pra casa dela hoje. A Shisei pergunta se tem algum motivo especial, mas o Saito só quer passar um tempo junto, já que não tem a visto muito. Ela adoraria que ele fosse, e aí chama carona. Minutinhos depois, o motorista dela aparece do lado de fora. O Saito sempre teve más experiências nesse carro, então pede pra Ruri dirigir com cuidado, mas ela só sabe acelerar. Após uma corrida de tirar o fôlego, eles finalmente chegam à mansão da Shisei e sobem pro quarto dela. A Shisei já começa a trocar de roupa, mas o Saito pede pra ela parar e trocar em outro lugar. Porém, a Shisei não vê problema em mudar na frente dele, e até prefere quando ele ajuda. Então, o Saito não tem escolha. Depois que ela se veste com o vestido todo bonitinho, pergunta qual jogo ele quer jogar, mas ele não tem nada em mente. Aí, a Shisei sugere que brinquem de vampiros, que basicamente significa que ela tenta subir em cima do Saito e sugá-lo até a última gota lá ele, que é isso. No meio do jogo, a tia do Saito aparece. Ela adora o Saito, assim como a Shisei, então convida ele pra jantar e passar a noite. Mas o Saito diz que na verdade precisa voltar logo pra casa, pois a Akane está esperando por ele. Mas, enquanto tá lá, ele pergunta pra tia se pode ajudar na empresa dela, já que tá procurando um emprego de meio período. Ela fica um pouco confusa, porque se ele precisa de grana, pode pedir pro avô, mas o Saito não quer ficar dependendo do avô pra nada. Além do mais, ele precisa ganhar a grana sozinho. Tia pergunta pra que ele precisa do dinheiro, e o Saito diz que tá planejando comprar um presente. A Shisei e a mãe dela sacam pra quem é o presente, e a Shisei fica chateada, achando que o Saito tá usando o tempo dela como desculpa pra comprar um presente pra Akane. Mas o Saito diz que realmente queria brincar com ela. A mãe dela também acha que não tá certo o Saito arranjar um emprego de meio período, sendo que ele é herdeiro da família Hojo. Já é ruim o suficiente que ele está sendo forçado a casar com uma garota aleatória. O Saito percebe que a mãe da Shisei não tá a favor do casamento dele com a Akane, e ela não nega, porque na verdade ela gostaria que o Saito se casasse com a Shiz. Mas mudando de assunto, ela conta que o departamento de localização precisa de ajuda para traduzir uns softwares. O código tá escrito numa linguagem obscura que ninguém conseguiu traduzir ainda, mas ela acha que se for o Saito, ele consegue dominar em 3 dias. Só que o Saito diz que consegue numa noite só, porque o pai é brabo. Naquela noite, o Saito se prepara para aprender a língua e começa a folhear as páginas rápido, decorando o código. A Akane entra de repente na sala porque não consegue acreditar que o Saito realmente está estudando pela primeira vez. Mas o Saito diz que só tá tentando aprender uma nova língua. E depois de mais alguns minutos de folheio, ele diz que já decorou tudo. Agora, só precisa de uma boa noite de sono para a memória ficar firme. A Akane fica impressionada e diz que gostaria de ter ele dentro dela, mas acaba se enrolando nas palavras e fica envergonhada, explicando que queria ter inteligência dele. E você aí pensando besteira, hein, menino safado? Aí pergunta por que ele tá aprendendo uma nova língua, mas o Saito não quer contar sobre o emprego, então diz que não é da conta dela. No dia seguinte, o Saito sai da escola com a Shisei e vai pra casa dela, mas a Shisei tá sentada no colo dele, dificultando um pouco a concentração. Ela se recusa a sair do colo dele e morde aleatoriamente o pescoço. O Saito pergunta se ela tá chateada por ele querer comprar um presente pra Akane, e a Shisei diz que não é isso, porque entende que dar um presente
pra ela vai facilitar a vida dele, mas desde que o Saito se casou, ele não tem tido tempo pra brincar com ela, e ela fica sozinha às vezes. O Saito se desculpa, mas a Shisei diz que não é culpa dele. Ela entende que ele tem sido sobrecarregado de trabalho, então ela fez um pedido. Só dessa vez, ela quer que ele fique na cama com ela até ela dormir. Mais tarde, naquela noite, o Saito finalmente volta pra casa e é confrontado pela Akane, que estava esperando por ele. Ela pergunta onde ele estava a essa hora, e ele diz que só teve uns negócios pra resolver que não era da conta dela. Ele passa por ela pra se preparar pra dormir, mas enquanto faz isso, a Akane sente o cheiro de uma garota no corpo do Saito. Ela decide contar pra avó no dia seguinte e diz que ultimamente ele tem chegado tarde em casa e não tá jantando com ela. A avó diz que o Saito é bem bonito, então provavelmente tá popular entre as garotas. A Akane admite que tem uma garota que tá afim do Saito, mas elas são amigas, e se ele estivesse passando tempo com ela, ela teria mencionado. A avó percebe que a Akane tá realmente preocupada que o Saito não goste dela, mas ela tem dificuldade em expressar os sentimentos, então dá um toque pra ela. Os outros podem mentir pra você, mas a vida é muito curta pra você mentir pra si mesma. No dia seguinte, na escola, a Himari aparece chorando porque ela pediu o Saito em namoro de novo e ele rejeitou ela mais uma vez. A Akane começa a consolar ela, mas então a Shisei passa por elas e a Akane percebe que a Shisei tem o mesmo cheiro da pessoa que o Saito estava ontem à noite. À noite, o Saito sai tarde de novo, então a Akane já tá sozinha. Ela tenta se convencer de que não liga pro Saito não estar lá, mas depois lembra do que a avó disse sobre ser honesta consigo mesma e admite que quer o Saito por perto. Aí pega o celular pra ligar pra ele, mas percebe que nunca pediu o contato dele, então vai ter que se virar pra conseguir falar com ele. Ela pega uma agenda telefônica e procura o número da casa da Shice. A empregada atende e a Akane pergunta se o Saito tá aí, e a Ruri confirma que ele tá, mas justo aí o telefone vai pra mãe da Shisei. A Akane não esperava ter que conversar com ela, então fica meio enrolada, mas a mãe da Shisei diz que o Saito tá ocupado no momento, então não pode falar com ela. A Akane tenta explicar que só precisa falar com ele por um segundo, mas a mãe afirma que ele tá cheio de trabalho e não quer que ele se distraia. E além disso, o casamento deles é uma farsa, então não entende por que a Akane tá tão preocupada com o que o Saito tá fazendo. Logo, a mãe da Shisei desliga na cara da Akane. Mais tarde, naquela mesma noite, o Saito termina seu trabalho e se encontra com a mãe da Shisei antes de sair. Ela já recebeu um relatório da equipe de que a tradução do Saito estava pronta, e normalmente ela precisaria conferir o projeto para garantir que não tenha erros, mas o Saito nunca erra, então ela só entrega a grana. Enquanto ele ainda tá lá, pergunta por que ele não contou pra Akane que estava trabalhando ali. Ele disse que não queria estragar a surpresa, já que o trabalho dele estava feito. A Ruri dá uma carona pro Saito até a joalheria para ele comprar o anel, mas quando ele finalmente chega em casa, cara de frente uma Akane furiosa. Ela tá brava porque ele tem passado muito tempo na casa da Shisei e diz que se ele gosta tanto dela, deveria ter casado com ela ao invés da Akane. O Saito percebe que a Akane tá realmente irritada, então esclarece que ele e a Shisei podem estar próximos, mas isso não significa que estão namorando. Porém, isso não faz ela se sentir melhor, então ela tá prestes a sair, mas antes disso, o Saito agarra e mostra o anel que comprou. A Akane percebe que é o mesmo que ela viu na joalheria uns dias atrás, e o Saito explica que estava fazendo um trabalho de tradução pra mãe da Shisei pra poder comprar o anel, e é por isso que ele sempre ficou tão tarde lá. Ela começa a ficar toda embaraçada porque o Saito acabou de dar o anel pra ela, então ele diz que são presente de paz e a partir de agora, ele espera que eles consigam se dar bem o máximo possível. A Akane continua em silêncio e corre pro quarto, pensando que talvez ele a tenha assustado ao dar um anel, mas aí ela volta e diz obrigada pra ele. Na manhã seguinte, o Saito acorda e encontra a Akane sentada na cama admirando o anel que ele deu pra ela. Ela parece super feliz e pergunta se ele vai sair tarde de novo naquela noite. O Saito responde que já terminou o trabalho, e a Akane diz toda animada que vai fazer um jantar super gostoso. Ao longo do dia, ela continua admirando o anel sempre que pode, e na hora do jantar, prepara um bife maravilhoso porque é o prato favorito do Saito, mas ela se empolga um pouco demais com a comida, só que o Saito se obriga a comer tudo, porque não quer recusar a oferta amigável da Akane. No dia seguinte, enquanto eles caminham pra aula, o Saito ainda tá se sentindo mal de tanto bife que comeu na noite anterior. Sei percebe que a Akane ainda tá usando o anel. Ele pega a mão dela e a puxa pra longe antes que alguém veja. A Akane não faz ideia do porquê o Saito a puxou, então ele aponta que a Akane ainda tá com o anel. Embora ele esteja feliz que ela goste, eles não podem deixar os colegas verem e começarem a fazer perguntas. A Akane diz que entende e coloca o anel na bolsa por enquanto, só pra usar em casa. Porém, depois de voltar pra casa, ela percebe algo horrível. Perdeu o anel. A Akane começa a procurar freneticamente na bolsa, mas não encontra nada. Então, decide sair pra relembrar os passos na esperança de encontrá-lo. Mas infelizmente, mesmo depois de andar tudo de volta até a escola, a Akane ainda não achou o anel, tá nervosa por ter perdido um presente tão precioso do Saito em apenas um dia. Ela até considera fazer um bico como modelo pra comprar um novo anel, mas sabendo que se comprar outro, não vai ser igual, já que o original era um símbolo de paz do Saito pra ela. Então, não importa o que aconteça, ela precisa encontrar o anel original. No dia seguinte, a Akane tenta procurar no mercado pra ver se encontra o anel lá, mas não teve sorte. Então, senta em um banco do parque pra chorar um pouco. Logo, aparece a Shisei, que não leva muito tempo pra sacar que a Akane perdeu o anel, mas a Akane entra em pânico, porque não quer que o Saito descubra que perdeu. Mas a Shisei diz que não precisa se preocupar, porque vai ajudar a Akane a encontrar o anel. As duas se juntam pra procurar o anel pela escola inteira, mas no fim do dia, ainda não acharam nada. A Akane pede desculpas por ter feito a Shisei ficar até tão tarde, diz que ela pode ir pra casa agora, mas ainda vai continuar procurando um pouco mais. A Shisei fala que não precisa carregar o fardo sozinha, mas a Akane diz que
foi culpa dela o anel ter se perdido. Então ela precisa ser a que encontra, não importa o quanto tempo leve. A Shisei sugere que a Akane peça ajuda por Saito, já que ele é realmente confiável e provavelmente conseguirá encontrar o anel com a memória fotográfica dele. Mas a Akane se recusa a envolver o Saito nisso. Enquanto isso, o Saito tá em casa pensando sobre por que a Akane tá saindo tão tarde naquela noite. De repente, alguém entra pela porta da frente e o Saito se levanta esperando ver a Akane. Mas a Shisei, ela veio porque ouviu que a Akane fez curry pro jantar. Ela também diz ao Saito que a Akane não vai voltar tão cedo. Mas quando o Saito pergunta o que tá acontecendo, ela diz que não pode falar sobre isso porque a Akane pediu pra ela manter segredo. E a Shisei não quebra promessas. Então, se o Saito quiser saber o que tá incomodando a Akane, vai ter que fazer do jeito antigo e meio que segui-la. O Saito decide seguir o conselho da Shisei e no dia seguinte, depois da escola, ele segue a Akane enquanto ela anda pela cidade procurando por algo. Agora que ele pensa nisso, percebe que ela não tem usado o anel nos últimos dias, então começa a entender o que tá rolando. Depois ele a encontra chorando debaixo de uma ponte, porque não consegue encontrar o anel. O Saito se aproxima e diz que agradece ela estar se esforçando tanto para encontrar, mas que sempre podem comprar um novo, então não precisa se estressar tanto. Porém, a Akane ainda insiste que precisa encontrar o anel, porque é a primeira coisa verdadeira que ela ganhou do Saito, que ele só casou com ela porque foi forçado, mas ele comprou aquele anel pra ela porque queria dar um presente. É um símbolo da paz que ele quer demonstrar pra ela. Então, mesmo que ela passe o resto da vida procurando, ela precisa recuperar o anel. Saito finalmente entende porque ela tá tão desesperada pra achar, e se isso é realmente tão importante pra ela, ele se oferece pra ajudar na busca. No dia que a Akane perdeu o anel, ela e o Saito caminharam juntos pra casa depois da escola, e ele se lembra de cada parada que fizeram pelo caminho. Depois de revirar as memórias, ele se recorda de que a Akane abriu a bolsa dela um total de 4 vezes naquele dia, e foi exatamente nesse lugar que ela puxou o lenço dela, o que provavelmente foi quando o anel se perdeu. Sendo assim, deve ter caído na boca de lobo. O Saito então tira a tampa e enfia a mão no bueiro, puxando de volta a pochete onde a Akane guardava o anel. A Akane não consegue acreditar, o Saito realmente conseguiu encontrar. Ela pula e abraça ele, prometendo que nunca mais vai perder o anel. Enquanto isso, parece que uma nova garota da família Hojo tá prestes a chegar no Japão pra dar uma visita, e não tá nem um pouco feliz com o casamento do Saito. Ela já tá planejando roubar o Saito pra ela. No dia seguinte, Saito tá de boa lendo um livro na escola, quando uma garota de cabelo rosa chega nele e chama ele de senpai. Ele não reconhece ela, então ela se apresenta como Maru, e vídeo passado eu errei falando que era uma garota da família Hojo, desculpa. Seguindo, e diz que ia apertar o botão de pulo do joystick dele. Eita meu! Ela começa a perguntar por que ele recusou a Himari, mesmo ela tendo uns melões enormes. Mas aí, ela mesma responde, dizendo que é porque ele mora com a Akane. Saito fica chocado e pergunta como ela sabe da situação deles. Mas Maru diz que sabe tudo sobre ele, até o tamanho do seu ding-dong. Tem certeza disso? Ela pergunta. Então o convida de novo, lembrando que pode virar o mundo dele de cabeça pra baixo, mesmo que ele não faça o que ela manda. Saito rapidamente tampa a boca dela antes que ela solte alguma coisa, mas ela interpreta errado e acha que ele tá tentando beijá-la, então se inclina. Nessa hora, Shisei chuta ela pra longe e jura proteger o irmão de garotas em ovulação. Eita meu. No entanto, Maru volta e começa a abraçar Shisei, achando que ela parece uma bonequinha fofa. Depois que Maru vai embora, Shisei avisa o Saito para tomar cuidado, porque essa garota é esquisita demais. Na sala de aula, Saito percebe que Shisei, Himari e Akane saíram e fica feliz porque finalmente pode ficar sozinho. Mas aí Maru aparece na sala e começa a gritar o nome dele. Os garotos olham para ele com raiva, porque ele tá colecionando garotas no seu harém. Ele arrasta Maru pra fora antes que a situação saia do controle. Pergunta por que ela gosta dele. Quando ela diz que foi amor à primeira vista, ele manda uma mentira pra ela, porque ninguém se apaixona por um cara desse jeito. Maru então escorrega descuidadamente pelas escadas e Saito a pega nos braços. Ele diz pra ela tomar cuidado, mas ela responde que a vida é curta demais pra se preocupar com proteção e que prefere viver o agora e se arrepender depois. Ela deduz que Saito não gosta mesmo da Akane, apesar de morar com ela, e depois que ele confirma, ela sugere que ele namore ela no lugar. Mais tarde, ela vai ao McDonald's e devora um hambúrguer gigante. Ela explica que adora comer besteira e cup noodles, mas a família sempre força ela a comer comida caseira. Saito diz que também tem alguém que insiste pra ele comer comida caseira, mas provavelmente é pro bem dele. Maru também revela que também tem uma irmã mais velha, mas Saito já sabia, porque a personalidade dela grita a irmã mais nova pra todo canto. Os dois começam a elogiar as próprias irmãs, até que Maru percebe molho de hambúrguer no dedo dele e começa a chupar pra limpar. Ela também tira uma foto no celular pra reviver a memória. Na verdade, é só pra chantagear ele. Saito corre atrás dela pra fazer ela deletar a foto, e a encontra sentada do lado de fora do restaurante, toda suada e sem fôlego. Depois que ela finge deletar a foto, ele pede pra ela ir com ele ao shopping. Maru fica surpresa com como ele tá calmo. Depois de mostrar o lugar pra ela, Saito pede que ela volte pra casa, mas ela diz que quer ir pra casa dele fazer coisas. Quando ele se recusa, ela começa a chamar a atenção gritando e prometendo contar pra todo mundo que ele mora com a Akane. Eventualmente, Saito concorda em levá-la pra casa, mas teme que a Akane faça ele dormir no sofá. Quando a Akane abre a porta, Saito tenta explicar a situação, mas descobre que Maru é na verdade a irmã mais nova de Akane. Maru rapidamente abraça a Akane e diz que sentia muita falta dela, desde que saiu de casa. Ela começa a apertar os melões da Akane e diz que eles cresceram, mas a Akane a empurra pra longe. Saito fica confuso, porque ele tinha a impressão de que a irmã dela estava morta, mas a Akane só lembra de ter dito que ela foi pra longe. Maru então revela que tá sempre viajando pelo mundo com o dinheiro da avó, e é por isso que não pode ver a Akane tanto quanto gostaria. Como já tá aqui, ela decidiu observar a
vida conjugal deles e começa indo pro quarto, vendo dois travesseiros na cama. Mahou percebe que eles dormem juntos e assume que Akane já perdeu sua pureza. Ela começa a repreender Saito por ter feito isso com a irmã dela, mas Akane diz que nada aconteceu entre eles. Mahou pergunta se eles já se beijaram ou deram as mãos, mas Akane deixa claro que ela tem nojo da ideia de fazer algo com Saito. Mahou decide ficar na casa e observá-los. Akane convida ela a ficar o tempo que quiser e decide fazer um mingau para celebrar a volta de Mahou. Mahou tem um surto de estresse pós-traumático ao ouvir sobre o mingau e explica que era basicamente tudo que ela comia quando era criança, porque sempre ficava doente. Akane então abre a geladeira para pegar os ingredientes, mas grita quando encontra Shisei congelada lá dentro. Vendo Mahou por perto, ela não entende por que ela tá chamando Saito de Chan, já que ela é supostamente a única irmã dele. Quando Mahou tenta substituí-la, Shisei fica possessiva e desafia ela para um duelo para decidir quem é a digna de ficar ao lado do Saito. As duas se envolvem em vários jogos para ver quem conquista ele, e Shisei vence de lavada. No final, Mahou decide deixar Saito pra lá, porque ela já tem a melhor irmã mais velha do mundo. Mais tarde, Akane pergunta por que Mahou não avisou que ia chegar, e Mahou diz que queria dar uma surpresa. Mahou então vai direto ao ponto, dizendo que sabe que Akane se casou com Saito, mesmo não gostando nem um pouco dele. Se é só uma questão de fundos educacionais, Mahou oferece se casar com Saito no lugar e promete convencer a avó a continuar pagando pelos estudos de Akane. Ela tenta mudar a ideia de Mahou, falando todas as coisas que ela odeia no Saito, mas Mahou tá de boa, e diz que o Saito é exatamente o tipo de cara que ela gosta. Ela até mostra a foto que tiraram antes e explica que ela e o Saito se dão bem. Akane finge estar de boa com Mahou, roubando o marido dela, e deixa ela jogar suas cartas. Mas assim que Mahou sai do quarto, Akane começa a se sentir confusa com tudo isso. Enquanto isso, Saito tá na banheira enquanto Mahou entra e oferece lavar as costas dele. Saito manda ela sair, mas ela ameaça contar pra Akane que ele tentou atacá-la. Sem escolha, Saito deixa ela lavar suas costas. Enquanto entra na brincadeira, ela diz pro Saito que ele devia casar com ela no lugar, porque ela é do tipo comprometida, que deixaria ele bater sempre que quisesse. Eita meu! Ela continua persuadindo Saito com todas as coisas que ela pode oferecer que a Akane não pode, e o cara se esforça pra se segurar. Mais tarde, ele aparece exausto e diz pra Akane que Mahou tá agindo como uma pirralha mimada. Akane diz que Mahou passou a maior parte da infância hospitalizada, então é bom ver a irmã se divertindo na vida. Quando Saito se deita pra dormir, Akane pergunta se ele quer terminar com ela, deixando ele confuso, porque ele nem sabe o que quer. No dia seguinte, a galera chega no parque de diversões pra celebrar a volta da Mahou. Mas a Himari não entende por que a Mahou tá tão grudada no Saito. A Mahou solta que tá de olho na Excalibur dele. Lá vamos nós de novo. E isso começa uma rivalidade entre as duas. Depois de nadar na piscina e patinar no gelo, o grupo decide encarar uma montanha russa, que deixa a Mahou tão desesperada que ela vira literalmente um quadrinho de mangá sem cor. Quando entram na roda gigante, a Akane começa a chorar, morrendo de medo e falando que quem construiu esses brinquedos é do mal mesmo. O Saito pergunta por que ela veio e se odeia tudo isso, e a Akane responde que foi pra Mahou se divertir. Ela lembra que quando era mais nova, a Mahou mal saía da cama, então ela aguenta o terror se for pra ver a irmã feliz. Apesar de parecer durona, a Akane tá morrendo de medo por dentro, e o Saito coloca a mão sobre a dela pra confortá-la. Mais tarde, eles entram numa casa mal assombrada. Enquanto isso, a Akane chora do lado de fora. A Mahou tá de boa, até tirando foto com os fantasmas. Do nada, ela cai de joelhos e diz pro Saito que não tá se sentindo bem. O Saito a carrega pra fora e manda ela descansar no banco enquanto ele vai buscar a Akane. Só que a Mahou pula de volta e diz que foi tudo encenação pra ele carregá-la. O Saito dá uma bronca nela por fingir algo tão sério assim, falando que as pessoas podem não acreditar nela quando ela realmente estiver doente. Naquela noite, o Saito estava ansioso por uma boa noite de sono, mas a Mahou aparece do nada e senta em cima dele. Surpreso, o Saito pergunta se ela já foi em uma daquelas festas dos avós dele, porque ele conversou por horas com uma garota que parecia muito com ela. A Mahou admite que era ela mesma e começa a abrir o botão da camisa dele, falando que quer pular no joystick dele, se é que você me entende. Quando o Saito protesta, ela diz que tá tudo bem porque ama ele, mas o Saito rebate que as palavras dela não têm peso, ao contrário da Akane. A Mahou então admite que na verdade odeia ele, mas mesmo assim quer que ele use ela. O Saito não entende porque ela quer quebrar camas com alguém que odeia, mas a Mahou continua pressionando ele. Nessa hora, a Akane entra e em choque diz que odeia os dois. Depois de ser expulso, o Saito decide sair de casa e ficar no hotel, e a Mahou se intromete, indo junto mesmo ele não querendo. Chegando lá, o Saito reserva um quarto só pra ele, mas a Mahou não para de encher o saco. No fim, ele deixa ela entrar, e ela começa a chorar, achando que ele também odeia ela agora. O Saito percebe que a Mahou tá machucada, e ela explica que a Akane nunca repreendeu, nem mesmo quando ela pregava peças nele. É a primeira vez que a Akane diz que odeia ela, e a Mahou acha que nunca mais vai poder falar com a irmã. Do nada, ela tira a camisa e diz que vai compensar ele com o seu corpo, mas o Saito recusa e abraça até ela dormir, como ele fez com a Akane. No dia seguinte, a Mahou começa a passar mal porque não tomou os remédios na noite anterior, explicando que não teve tempo depois que a Akane os expulsou. O Saito quer chamar uma ambulância, mas ela diz que não precisa, porque o médico falou que ela pode viver sem os remédios, então ela tem que aguentar. Mais tarde, o Saito a leva para o hospital. Ela pede para ele não incomodar a Akane com os problemas dela. Ele pergunta o que ela vai contar para os pais, e a Mahou diz que vai falar que desmaiou de cansaço.
Ela explica que a Akane não conseguia fazer amigos quando era mais nova porque tinha que cuidar dela, então ela não quer mais ser um fardo. O Saito concorda e deixa ela no hospital enquanto liga pra Akane pra avisar que vai ficar na casa dela por uns dias. Na escola, a Akane pergunta pro Saito onde a Maru tá, porque os pais não estão contando pra ela. O Saito, irritado, manda ela perguntar pros pais dela. A Akane acha que eles são próximos e que a Maru deve ter contado algo pra ele, mas o Saito diz que não são e entra na sala. Depois da escola, o Saito visita a Maru no hospital e pergunta como ela viaja tanto com a condição que ela tem. A Maru diz que não sabe quando será seu último dia, então ela vive intensamente para aproveitar ao máximo. Além disso, a Akane não precisa se preocupar com ela quando ela tá viajando, o que permite que a irmã foque na própria vida. O Saito entende porque a Maru secretamente não gosta dele, e não porque ele roubou a Akane. A Maru revela que ouvia muito sobre ele porque a Akane reclamava que ele era sempre tão despreocupado e tirava as melhores notas da sala. Quando a Akane se casou com ele, a Maru achou que ela era infeliz e tentou tomar o lugar dela só pra fazê-la feliz. Só que o plano deu errado, e a própria irmã disse que odeia ela. O Saito garante que a Akane ainda ama ela e que ela deveria ir vê-la quando sair do hospital. Ela também diz que quer fazer a Akane feliz e que ficaria de coração partido se a irmã dela não fosse cuidada direito. A Maru fala que a Akane tem o sorriso mais fofo que ela já viu. Quando ele sai do quarto, percebe que a Akane estava seguindo ele e escuta da conversa o tempo todo. A Akane sai correndo, mas fica emocionada com o quanto o Saito se importa com ela. Mais tarde, a Maru se desculpa com a Akane e explica por que tentou tirar o Saito dela. Ela tentou forçar a barra, mas o Saito era tão certinho que não botou a mão nela. Ela então implora pra Akane perdoar o Saito, porque a culpa não é dele, e a Akane manda ela parar de sacrificar a própria vida por causa dela. Depois, o Saito se aproxima da Akane na sala pra se desculpar, mas ela tá chateada porque a melhor amiga e a irmã dela querem quebrar camas com ele. Ela pergunta se o que ele disse pra Maru no hospital era verdade, e o Saito admite que sim. A Akane então pede gentilmente pra ele voltar pra casa, porque não quer preocupar a avó. Eu sei, você ama ele que eu sei. Nessa hora, a Himari entra na sala e percebe que a suspeita dela era verdade. Ela descobriu que a Akane realmente mora junto com o Saito. Meu bom, esse final aqui foi doideira. Será que vamos ter um grande drama entre as amigas? Se tu já tá ansioso, já deixa o like e um comentário para um próximo vídeo. Se inscreva para ajudar e ativa o sininho para não perder a continuação. Valeu pelo apoio de sempre e falou!